Não com isso aqui não. Aqui minha é essa, ó. Uhum. Tudo certinho? Bom dia, pessoal. Vocês podem me confirmar se vocês conseguem me ouvir, me visualizar e visualizar o slide? Por favor. Sim, dá para ver. Pronto. Obrigado. Obrigado, Claudete. Então, pessoal, 11h40, como vocês sabem, a gente gosta de começar pontualmente. Uma vez ou outra, a gente pode atrasar um pouquinho devido à questão da logística aqui, né? Tudo que envolve mídias, internet, redes, pode ser que haja algum pequeno atraso, né? Mas o importante é que a gente está aqui, hoje deu tudo certinho, como na maioria dos dias. Então, são 11h40, a gente começa a nossa aula. Como eu havia dito anteriormente, na aula de segunda nós demos geografia do Piauí, se vocês lembram, nós tratamos da questão da atividade industrial no Piauí. E eu havia dito que antes da prova nós ainda teríamos uma aula e que eu já começaria o conteúdo de novembro. Então, o que eu disser hoje, a parte que eu começar hoje, será em alusão ao mês de novembro, já para o próximo mês. Amanhã nós não teremos aula, amanhã vocês terão apenas as aulas, tirando as dúvidas das avaliações de amanhã, das disciplinas que terão avaliações amanhã. Nós nos encontraremos novamente na segunda-feira, exatamente às 7h30 da manhã, para a gente trabalhar a revisão da atividade avaliativa nossa, que será na segunda-feira, dia 26, portanto. Então, como nós temos essa aula ainda antes da nossa revisão, eu não vou poder ficar fazer uma revisão. A revisão já é segunda. Hoje a gente vai fazer o início do conteúdo de novembro. Já porque novembro nós teremos uma gama maior de conteúdos. Então, o ideal realmente é que a gente já comece um pouco antes. E começamos pelo Oriente Médio, né? Nós começaremos por uma das áreas mais conflituosas do mundo. E vocês sabem que o motivo desses conflitos é variado, né? Muito aluno me pergunta, professor Rubens, por que o Oriente Médio está toda semana na televisão? Toda semana eu ligo os telejornais, tem problema no Oriente Médio. É uma guerra, é um grupo terrorista, é uma explosão de artefatos, por exemplo. Com certeza vocês lembram daquele episódio de pouco mais de um mês atrás, lá na capital do Líbano, né? Lá em Beirute, que lá no porto explodiu um paiol, né? Um depósito de munições. E foi uma explosão que parecia uma cena hollywoodiana, né? Foi uma catástrofe sem precedentes. É uma imagem que você fica horrorizado. É apocalíptica. Vocês sabem que aquela explosão, ela matou quase 200 pessoas e deixou feridas outras centenas e destruiu metade da cidade, da capital do Líbano, da cidade de Beirute. Então, geralmente, quando vem do Oriente Médio, é tragédia, né? Professor, por que o Oriente Médio está envolvido sempre em tragédia? É guerra, é conflito de ordem religiosa, territorial, é conflito de ordem política. O Oriente Médio, pessoal, é um barril de pólvora, isso é certeza. Por que é um barril de pólvora? Porque é uma área prestes a explodir sempre, né? Por favor, quem estiver com o áudio ativado, desative, por favor. Quem estiver com o áudio ativado, muito obrigado. Só ative-o se você for fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação sua sobre o conteúdo ou algo de geografia, tá bom? Para não haver aqui uma interferência de áudios. Muito obrigado, eu agradeço. Então, pessoal, o Oriente Médio é hoje a região mais complexa do planeta. É uma região muito conflituosa, é o que nós chamamos de barril de pólvora, literalmente, porque está prestes a explodir a qualquer momento. Explodir em quê? Em guerras, em revoltas, em atentados terroristas. Eu vou dar um exemplo. O Oriente Médio detém a maior parte dos grupos terroristas da atualidade. No Oriente Médio está o Estado Islâmico, no Oriente Médio está a Al-Qaeda, no Oriente Médio está a Jihad Islâmica, no Oriente Médio está o Hezbollah e no Oriente Médio está o Hamas.
Todos esses grupos terroristas praticam atentados dentro ou fora do Oriente Médio, mas eles são do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma área que ela é muito conflituosa porque ela detém algo que é de interesse do mundo todo. O mundo todo fica de olho no Oriente Médio. O que é que eles têm, professor? Suas reservas petrolíferas. Todos nós sabemos que a região do planeta que detém a maior concentração de jazidas de petróleo é o Oriente Médio, principalmente numa região do Oriente Médio conhecida como Golfo Pérsico. O Oriente Médio detém quase metade do petróleo do mundo. E vocês sabem que o petróleo é a fonte de energia mais usada no mundo. Comercialmente, o petróleo é o principal líquido do mundo. Comercialmente, né? Porque todos sabemos que para a nossa vida é a água. Mas todos sabemos que, comercialmente, o petróleo é o líquido mais desejado no mundo. No Oriente Médio tem jazidas de petróleo demais. Lá tem mais petróleo do que água potável. Só para vocês terem uma ideia. O Oriente Médio sofre com escassez de água, mas petróleo tem em abundância. Recentemente, quando eu digo recentemente, há algum tempo atrás, né, o Roberto Cabrini, que era repórter do SBT, acho que agora ele vai para a Record. Roberto Cabrini, ele tinha um programa no SBT, Conexão Repórter. Era uma vez por semana, mas geralmente era muito tarde da noite, mas eu sempre assistia. Porque era uma hora, ele escolhia um tema. Era uma hora só sobre aquele tema. Caso Bruno, caso Susana von Richthofen, aí ele fazia a entrevista com a pessoa e tudo, com o criminoso. O fato é que o Roberto Cabrini, ele fez um programa Conexão Repórter no Oriente Médio. Ele foi para lá e fez uma série de gravações lá. O meu nome do repórter, professor? Roberto Cabrini? Roberto Cabrini, Larissa. Inclusive, Larissa, ele já esteve aqui em Picos, não como repórter, ele veio como palestrante, né? Teve um evento aqui há alguns anos atrás do curso de jornalismo da UESP, que trouxe ele para dar palestra sobre o papel do jornalista. Ele fazia, né, palestra, professor? Ele faz Roberto palestra. Cabrini? Ele faz palestra, sim, Larissa. Viu? E o Roberto Cabrini acabou de ser demitido do SBT, né? O Silvio Santos ele é muito inconstante, mas ele acabou já de ser admitido pela Record. Ele vai ter um programa semanal na Record. Mas onde é que eu quero chegar? Ele esteve no Oriente Médio, fazendo uma série de reportagens sobre os grupos terroristas, sobre o petróleo. Só um minutinho, pessoal, eu vou só fechar a porta aqui. É porque senão a porta ia bater aqui, ia ser um barulho terrível. E eu lembro de uma coisa, nunca me saiu da cabeça. Ele foi num posto de combustível lá no Iraque, que é um dos países do Oriente Médio. Ele foi lá saber o preço da gasolina, só para a gente ter uma ideia, como fazer uma relação com o Brasil, né? Aí ele foi lá perguntar o preço, lá na moeda do Iraque. Aí ele perguntou o preço, óbvio, na moeda de lá, e fez uma conversão para o real, para a gente ter uma ideia de quanto era o litro da gasolina lá. Na conversão para o real, para a nossa moeda, eu tomei foi um susto. Um real nosso daria para comprar 6 mil litros de gasolina lá no Iraque. 6 mil litros de gasolina, R$1 aqui compraria lá. Para você ver como lá tem tanto petróleo que ele é mais barato do que água. Ele disse isso na reportagem. Ó, pessoal, 1 litro de gasolina aqui no Iraque é mais barato que 1 litro de água. Porque tem mais gasolina do que água. O povo aqui tem problema com falta d'água. A água aqui é que é cara. Petróleo tem demais. Aí você pergunta, professor, se lá a gasolina é desse preço, então eu vou comprar gasolina lá e trazer para vender aqui. Não pode. Esse preço é só lá. Só é vendido no mercado interno. Para vender para outros países é caro. Viu? Tudo bem. Vamos ler aqui sobre o Oriente Médio? Gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura do primeiro tópico do slide. Região do planeta localizada predominantemente no continente asiático. Por que é predominante? Porque tem algumas áreas na África, mas o predomínio é na Ásia, né? Sua área também ocupa outros 2 continentes, uma pequena porção do sudoeste da Europa, que é a Turquia, né? E o norte da África. Os países que fazem parte do Oriente Médio são, isso é importante que você saiba,
Quais são, professor, os países do Oriente Médio, dessa região que o senhor vai falar para nós? Vamos citá-los aqui. Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Daí eu gostaria de citar Catar alguns. não lembrava, não. Oi, Felipe? Catar eu não lembrava, não. Catar Pois é, era. o Catar, Felipe, o Catar é um dos países que mais tem cheques árabes, viu? Se você gosta de futebol, o dono do PSG é do Catar. O dono do Paris Saint-Germain. Ele é um sheik. Sheik árabe é um cara muito rico. E geralmente eles enricam com o petróleo. E aí, com o dinheiro do petróleo, eles ficam bilionários e investem em outras coisas. Eles têm investimentos, né? Em outras áreas. Eu vou dar Comprou o PSG. Ele. É, o dono do PSG, sim. Eu vou dar um exemplo. A próxima Copa do Mundo será no Catar. Vocês sabem disso. A Copa do Mundo de 2022 será lá no Oriente Médio, no Catar. O Catar é um país rico, rico do petróleo. Inclusive, todo mundo sabe que o Catar pagou uma fortuna para a FIFA para levar essa Copa para lá. E eu também não sei se vocês estão sabendo, mas a Copa de 2022 não será no meio do ano, como são as Copas normais. Nos meses de julho, junho, será em dezembro. Aham. Porque lá no meio do ano, ninguém suporta o calor, é uma área de deserto. O Oriente Médio é deserto. Então, eles levaram para dezembro, porque o clima é mais ameno no período de dezembro. Lá os campos são em terra, né? Embaixo da terra o campo. Pois é o seguinte. Vamos citar alguns países aqui. Alguns dos mais conhecidos. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é dominada por uma família. A família Saudi. Lá é uma monarquia. Tem um rei. O poder passa de pai para filho. É uma monarquia hereditária. A Arábia Saudita. Essa monarquia não aceita oposição. Não aceita críticas. Inclusive, estourou um fato, não sei se vocês acompanharam esse ano, um dos principais jornalistas da Arábia Saudita, que fazia críticas contundentes à monarquia, à ditadura da Arábia Saudita, ele foi morto. Ele foi morto na Turquia e foi a mando da família que governa a Arábia Saudita. Eu explico. Ele mesmo, esse jornalista, ele morava na Arábia Saudita. E lá ele vivia criticando o rei, por ditadura, por corrupção. Esse cara, esse jornalista da Arábia Saudita, ele conheceu uma turca, uma mulher turca, e ele foi casar com ela na Turquia. Chegando lá, em Ankara, capital da Turquia, para casar com ela, faltou uns documentos dele, né? Faltaram os documentos. Então, ele foi na embaixada da Arábia Saudita para tirar a segunda via desses documentos para poder se casar na Turquia. Só que só tem imagens dele entrando na embaixada da Arábia Saudita. Ele nunca mais saiu, ele foi morto lá dentro. Ele era um jornalista odiado na Arábia Saudita pela família que governa o país. Entra na embaixada da Arábia Saudita em outro país. Qual foi a ordem da família? Real, mata. Ele foi morto esquartejado. Só se tem imagens dele entrando. Como é que o senhor sabe que foi esquartejado? Porque tem imagens do pessoal saindo com malas de dentro da embaixada. Certamente era o corpo dele retalhado e dividido nessas malas. É assim que a família Saudi governa a Arábia Saudita. Por isso que você nunca ouve falar do país. Quem vê assim acha que a Arábia Saudita é o melhor lugar do mundo para se viver. Ah, deve ser bom que ninguém critica. Quem é que tem coragem de criticar? Quem é que tem coragem de enfrentar essa família? Outra coisa, vou dar outro exemplo de outro país. O Catar, que eu acabei de dizer para vocês. O Catar é onde tem muitos sheiks árabes, homens enriquecidos pelo petróleo, de gostos excêntricos, tem dinheiro demais, né? Investem em coisas, por exemplo, o dono do PSG é do Catar. Recentemente eu vi um sheik do Catar, que ele gastou $1,5 milhão no banheiro da casa dele, no banheiro pessoal dele, né, da sua suíte, do seu palácio. Ele mandou criar o banheiro todo banhado a ouro, torneira, vaso sanitário, tudo, $1,5 milhão. Vi outro gosto excêntrico de um sheik do Catar, que ele cria falcões. Lá no Oriente Médio é muito comum se criar aquela ave, né, o falcão. Lá tem até festivais de falconismo para fazer a apresentação, porque o falcão ele pode ser adestrado, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa cena, mas vinculou aí nas redes sociais
uma foto de uma aeronave comercial, um avião comercial, que não tinha ninguém dentro, só falcões, tinha bem uns 100 em cima das poltronas, né? E aí essa notícia correu o mundo e ninguém sabia se ali era uma montagem, se ali era real. Aí tem um quadro do Fantástico, não sei se vocês já viram, Detetive Virtual. Eu vi. Pronto, é um bonequinho que ele vai averiguar se é aquela foto, se é aquele vídeo, se eles são reais ou são montagens. E o detetive virtual do Fantástico foi atrás dessa foto. Como é que esse avião está tomado de falcões? Cheio, bem uns 100 dentro. Só ele, não tinha uma pessoa. O detetive descobriu. Era um sheik árabe, aquela foto era real. Era um sheik árabe que ele cria uns 100 falcões. E ia ter um festival de falconismo, ele é do Catar. Ia ter um festival de falconismo na Arábia Saudita, para ir fazer a apresentação das aves lá. E como ele tinha uns 100, como é que ele fez? Ele comprou todas as poltronas de um voo do Catar para a Arábia Saudita, de ida e volta, para levar só os falcões dele. Ele comprou todas as poltronas. Então, quem foi naquela viagem? Piloto, copiloto, comissário de bordo e os falcões. O próprio sheik, ele foi no jato dele, no jato particular dele. $300 mil ele gastou, algo em torno de R$1,5 milhão hoje, com todas as passagens compradas de ida e volta só para levar os falcões para esse outro país, para a Arábia Saudita, para esse festival de falconismo. Ou seja, lá eles esbanjam dinheiro. E por falar em esbanjar dinheiro, gostaria de citar os Emirados Árabes Unidos. Dubai, por exemplo. Dubai é nos Emirados Árabes Unidos. Dubai é o maior exemplo de esbanjação de dinheiro. Dubai é um maior exemplo de futurismo. Os prédios de Dubai são altíssimos, os maiores arranha-céus do mundo. Dubai tem coisa que a gente nem imagina. Dubai é no meio do deserto, no Oriente Médio. E Dubai tem pista de esqui na neve, artificial. Lá eles fazem nevar artificialmente, chover artificialmente. Lá tem mares com ondas artificiais. Porque se tem dinheiro, meu filho, tem tudo. Se tem dinheiro, o dinheiro faz chover no deserto. É o que eles fazem literalmente lá. Dubai, todo mundo sabe, é um paraíso que atrai turistas do mundo todo, que querem ver modernidade. Tudo o dinheiro do petróleo. Diga, Vitor. Você pode falar, meu querido. Professor, Sim. Tem um negócio lá que Dubai, o número de mendigos em Dubai está crescendo muito ultimamente, porque as pessoas estão indo para lá fazer dinheiro. Tem um videozinho de um carinha tocando violão na rua, Sim. com 4 shakes em cima dele, assim, jogando rios de dinheiro em cima dele. Tá vendo? Ele saiu muito rico de lá. Olhe, Vitor, sua colocação ela é ótima e eu acredito que o país tem que esse Emirado Árabe tem que controlar isso, né? Eu vou dar um exemplo como acontece nos Estados Unidos. Olha, eu sou muito sincero, os Estados Unidos realmente são um exemplo de como se organiza tudo. Eu fico impressionado com a organização daquele país. Eu vou dar um exemplo de como os Estados Unidos fazem, Vitor, para controlar esse tipo de prática, porque daqui a pouco muita gente vai deixar de ir para Dubai. Porque queira ou não queira, tem esses pedintes na rua, muita gente se incomoda. Tem gente que não se incomoda, ajuda, mas tem gente que se incomoda. Eu vou dar exemplo de como não se faz e vou dar exemplo de como se faz. Como não se faz? Prefeitura de Paris, na França, não se faz o que ela faz. Sabe o que é que ela faz? Os guardas metropolitanos de Paris, eles ficam andando no centro da cidade e prendendo os moradores de rua, os pedintes, né? Os mendigos. Joga no camburão e vai jogar lá fora da cidade. Vão jogar lá no subúrbio de Paris. Não volta para o centro, não. Próxima vez que você voltar, nós vamos levar para a cadeia. Isso não é o que se faz. Ali são pessoas, ali não são... Nem animal merece aquele tratamento. Então, a Prefeitura de Paris, porque eles sentem que os turistas, alguns se incomodam, né, com aqueles pedintes nas ruas, então eles saem vistoriando. Se eles encontrarem pedintes, eles botam um caminhão da polícia no carro, no camburão, e vão jogar lá no subúrbio da cidade. E os Estados Unidos, professor? Os Estados Unidos, pessoal, eles regulamentam. Vocês acreditam? Eles regulamentam até os pedintes, os artistas de rua. Vitor aí falou dos artistas de rua. Eu vou dar um exemplo, Vitor. O metrô de Nova York era cheio de artistas de rua. Cheio. E se incomodava. Incomodava. Tem gente que se incomoda. O que é que os Estados Unidos fizeram?
Eles limitaram a quantidade dos artistas de rua no metrô de Nova York, criaram uma comissão, botaram todos aqueles artistas para se apresentarem para essa comissão e eles selecionaram só os melhores. Então lá tem pouquíssimos artistas no metrô de Nova York. E há uma seleção criteriosa. É assim que tem que se fazer. Inclusive, Vitor, tem um brasileiro que está nessa seleção. Ele toca guitarra. E ele diz que ganha lá, tem meses que ele chega a faturar $4.000, que equivale a mais de R$20 mil, como artista no metrô de Nova York. Agora ninguém incomoda ele, por quê? Porque ele está legalizado. Ele passou por uma seleção, ele foi escolhido. No metrô de Nova York são poucos, não chega a 10 o número de artistas espalhados por toda a linha do metrô. É assim que tem que fazer, se regularizar, regulamentar. Quem não é escolhido? Oi, Felipe. Quem não é escolhido? Não, aí é o seguinte, o que não é escolhido, aí o governo vai alocar para outras, né? Vamos dar exemplo. Você vai tocar em bar à noite, então o governo vai lhe subsidiar. Você vai tocar em barzinho. Como é que o governo vai subsidiar? Nós vamos comprar seus equipamentos, ou nós vamos financiar. Você vai comprar, você vai pegar o empréstimo do governo, você vai tocar em ambientes fechados, você não vai tocar no meio da rua, você não vai, enfim. Mas é claro, tem os artistas de rua. Se andar lá em Nova York, tem. Todos aqueles são regularizados, viu? No Central Park, os caras... Exatamente. É diferente, por exemplo, daqui, no Brasil, quando você só basta chegar, né? Chegou no lugar, botou naquele ponto ali, pronto. Você apresenta ali, se não der certo, muda para outro ponto. Por exemplo, vocês já foram na praia de Iracema, lá tem vários artistas de rua. Eles simplesmente chegam lá, escolhem um lugar e começam a se apresentar. Não tem nenhuma regularização, né? Tem aqueles homens, vocês já viram, com certeza, o homem prateado, né? O homem dourado, tem desses que levam um cãozinho, e o cãozinho fica paradinho igual a ele. Eu acho interessantíssimo aquilo ali, né? Tudo bem, vamos continuar. A população, vamos para o último tópico do slide. A população, sim, eu estava falando do Catar, dos Emirados Árabes, vale a pena falar também de Israel, né? Não esqueçamos nunca, Israel é o único país do Oriente Médio que não é árabe, que não é islâmico, não professa a religião islâmica. Todos sabemos que o povo de Israel é judeu, eles professam o judaísmo. Professor, não é a mesma coisa? Não é. São duas religiões diferentes. O Oriente Médio todo professa o islamismo. Vocês sabem que vocês sabem que no islamismo o Deus é Alá, o profeta é Maomé, o livro sagrado é o Corão, ou Alcorão. É o livro sagrado do islamismo. Eles têm suas regras. No islamismo, um homem pode casar com quantas mulheres ele puder sustentar e quiser. É poligamia. No islamismo, o homem pode ter várias mulheres, né? No islamismo, eles têm regras. Por exemplo, os islâmicos não consomem bebida alcoólica, não consomem carne de porco, rezam pelo menos 5 vezes por dia. Eles param 5 vezes por dia para fazer oração. Tem o mês do Ramadã, que é o mês sagrado do islamismo, é um mês inteiro de jejum e orações. Então, o islamismo tem suas regras. O judaísmo, que é a religião dos judeus de Israel, são outras regras. Para começar, o Deus é o mesmo, mas a nomenclatura é outra. Os islâmicos do Oriente Médio chamam de Alá. Os judeus chamam de Javé ou Yavé. O livro sagrado é outro. O do islamismo é o Corão, o Alcorão. O dos judeus é a Torá, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os judeus não aceitam a poligamia dos homens. No judaísmo é monogamia, o homem só pode ter uma esposa. Os islâmicos têm um profeta, Maomé. E os judeus? Não, os judeus eles estão aguardando a vinda do Messias. Professor, mas o Messias não já veio? Não é Cristo, o Salvador para nós cristãos. Nós cristãos acreditamos que o Salvador é Cristo, os judeus não. Lá em Israel, para eles, Cristo é mais um profeta. Cristo não é o Filho de Deus. Os judeus têm Cristo como um profeta. Cristo não é o Messias. E quem é o Messias? Eles estão esperando. Eles estão aguardando a vinda do Messias há 6.000 anos. Para nós cristãos, o Messias já veio. Nós estamos esperando o seu retorno. É por isso que os judeus não são cristãos. Porque para eles Cristo não é o Messias, não é o Filho de Deus.
Ok? E Outra... E por quê? cristianismo diz que Jesus, ele era o Filho de Deus que vai salvar os judeus da escravidão, né? É mais ou menos assim, eu não lembro muito bem. Exatamente. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Cristo veio entre os judeus, mas os judeus não o reconheceram como Salvador, como Messias. Pediram foi sua morte, não é verdade? Salvou todo mundo e ele não foi reconhecido. Exatamente. Você sabe que os judeus, é só você conhecer, todos nós conhecemos a história do cristianismo. Pessoal, Cristo, quando ele veio, ele cumpriu mais de 100 profecias sobre o Messias. Porque antes de Cristo, tiveram vários profetas judeus. Vários profetas, inclusive alguns escreveram o Antigo Testamento, e eles diziam como o Filho de Deus viria, as circunstâncias, tudo que iria acontecer. Quando Cristo veio, ele cumpriu em 33 anos mais de 100 profecias que tinham sido estabelecidas antes. E mesmo assim, os judeus não acreditaram na sua santidade. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte: se qualquer um de nós quiser hoje, quando a gente nascer, vamos pegar aqui as profecias sobre o Filho de Deus. Eu vou ler aqui, eu vou passar a minha vida todinha e me dedicar só a isso aqui. Minha vida vai ser só tentar cumprir essas profecias. Se você dedicar a sua vida todinha e viver 100 anos, você não cumpre 20 profecias daquela. Cristo viveu 33 e cumpriu mais de 100. Desde o nascimento ele já cumpriu profecia. Ele já nasceu do jeito que os profetas diziam que ele viria. E ele não sabia dessas profecias, ele simplesmente ia fazendo naturalmente, e ali ele estava cumprindo as Sagradas Escrituras sobre a vinda do Messias. Mesmo assim, os judeus renegaram ele. Todos nós sabemos que quando Cristo foi pego, preso, entregue pelos judeus, porque foram os chefes religiosos judeus que pediram Cristo, a cabeça de Cristo. Ele foi acusado de estar deturpando a religião judaica. Porque Cristo era um rebelde, queira ou não queira, ele estava à frente do seu tempo. Eu vou dar exemplo. Estava na tradição dos judeus guardar o sábado. O sábado era o dia do Senhor. Cristo pregava aos sábados, Cristo curava aos sábados, e as autoridades religiosas judaicas não aceitavam. E o que é que Jesus dizia? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Cristo afrontava as autoridades judaicas. Por exemplo, mulher adúltera nas leis do judaísmo tinha que ser apedrejada até a morte. Quando for apedrejar Maria Madalena, for perguntar a Cristo, e aí? Ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, quem somos nós para estar julgando o erro dos outros? Todos nós temos pecados, todos nós temos erros. Isso incomodando as autoridades. É por isso que eles pediram a morte de Cristo. E o povo caiu na deles. Vocês sabem que no julgamento da Páscoa, porque a tradição judaica era essa, na Páscoa, nas festividades da Páscoa, libertava um criminoso e crucificava o outro. E entre Cristo e Barrabás, o povo judeu pediu para soltar Barrabás e matar Cristo. Os judeus não são cristãos, pessoal. Eles não acreditam em Cristo, embora Cristo tenha nascido entre eles. Cristo viveu nas regras do judaísmo. Cristo foi circuncisado. Vocês sabem, os judeus, eles têm um ritual de batismo, é a circuncisão, as crianças do sexo masculino. Todo bebê masculino, com 1 semana de vida, os pais levam para o templo, para as autoridades judaicas, os rabinos, fazerem a circuncisão, que é cortar um pouquinho da pele do pênis da criança, né? É quase uma cirurgia de fimose. Isso é tradição na cultura judaica que eles praticam até hoje. Cristo passou por isso aí. Cristo foi circuncisado quando era bebê. Cristo viveu na cultura judaica e o povo judeu o renegou. Os judeus não são cristãos. Se eles fossem cristãos, eles acreditavam em Cristo. Nós somos cristãos. Porque para nós o Messias é o Cristo, né? Nós estamos aguardando o seu retorno. Para os judeus, o Messias nunca veio. Eles estão aguardando a vinda do Messias. Cristo foi apenas um profeta que tentou se passar pelo Filho de Deus, segundo a tradição judaica. Professor, eu não entendo uma coisa. Se a Páscoa é uma festa cristã, por que já tinha Páscoa? Oi, Larissa. O profeta não foi o Maomé?
Não, o profeta do islamismo. O profeta do islamismo foi Maomé, viu, Larissa? Professor, se a Páscoa é uma festa cristã, por que já tinha Páscoa antes de Cristo? O senhor acabou de dizer que foi na festa da Páscoa que soltaram Barrabás e mataram Cristo. Pessoal, existem duas Páscoas, a dos judeus e a dos cristãos. A dos judeus já existia. A Páscoa dos judeus celebrava a libertação da escravidão no Egito, quando eles foram libertos, liderados por Moisés. A Páscoa dos judeus celebrava a libertação do Egito, o Êxodo. Então, o que é que eles faziam lá na festividade da Páscoa? Libertavam um criminoso e matavam outro. Quando Cristo morreu, aí para os cristãos a Páscoa ganhou uma nova conotação. O que é que a Páscoa cristã celebra? A morte e a ressurreição de Cristo. Então, existem duas Páscoas, viu? A Páscoa dos judeus, onde eles celebram a libertação do cativeiro no Egito, depois de 4 séculos de escravidão, liderados por Moisés. Essa é a Páscoa dos judeus. Já a nossa Páscoa celebra a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ok? Vamos voltar. Professor, Oi. ele foi morto no 3º dia. Sim, sim. Sexta, Não. sábado e domingo. Ele ressuscitou ao 3º dia, Larissa. Exatamente. Ele foi morto na sexta e ressuscitou no domingo de Páscoa. Vamos lá. Último tópico do slide. A população total do Oriente Médio hoje é estimada em cerca de 260 milhões de habitantes. Em todos esses países aí. Ok? Vamos lá. Vamos para o segundo slide. Vamos para os aspectos físicos do Oriente Médio. O relevo, eu vou ler para vocês, até porque aspecto físico quase não cai, então eu vou ler rapidamente. Relevo. Costuma apresentar baixas altitudes. Toda área de deserto tem baixas altitudes, né? Em praticamente todo o seu território, excetuando-se o norte do Oriente Médio, mais especificamente a Turquia, que apresenta algumas regiões montanhosas. Alguém sabe como é o nome dessas regiões montanhosas da Turquia? Apareceu numa novela da Globo, Salve Jorge, Capadócia. A Capadócia é uma área de montanhas na Turquia. Inclusive, teve um Globo Repórter que veio para São José do Piauí, porque lá tem umas formações de montanhas parecidas com a Capadócia da Turquia. Ela é chamada de Capadócia Nordestina, né? Teve um programa do Globo Repórter na sexta-noite mostrando essas formações rochosas de São José do Piauí. A Capadócia Nordestina, porque ela se assemelha muito à Capadócia da Turquia, né? E lá fica interessante, pessoal, na Capadócia turca, porque o povo faz as casas nas rochas, eles cavam igual assim um túnel, né? E eles pintam de branco as casas, aí fica bem aquela imagem bem bonita, lá é um ponto turístico. É a única região montanhosa do Oriente Médio, é a Capadócia da Turquia. Continuando, é composto por muitos planaltos, com destaque para o Planalto da Anatólia, na Turquia, que é onde fica a Capadócia, e algumas planícies com destaque para a planície da Mesopotâmia, onde nós temos 2 rios históricos, o rio Tigre e o rio Eufrates, que banham o Iraque e o Kuwait. O rio Tigre e o rio Eufrates estão entre os principais rios do Oriente Médio. Segundo tópico, hidrografia. A sua extensão é quase toda delimitada por mares, né? O Oriente Médio, o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Vermelho, que foi o que Moisés atravessou, né? Trazendo o povo do Egito de volta para Israel, o Mar Mediterrâneo e o Mar Atlântico Sul. Apenas a leste é que sua área é delimitada por terra, pela Ásia do Sul e do Sudeste pela China, mais ao Oriente. Então, o Oriente Médio ele é quase todo banhado por mares. Os 2 rios mais importantes da região são o rio Tigre e o rio Eufrates, ambos desaguam no Golfo Pérsico. Tem outro rio lá que talvez você pergunte, professor, e o rio Jordão? Não, preste atenção. O rio Jordão não está entre os principais rios do Oriente Médio. Na verdade, a importância do rio Jordão é só religiosa, é só para os cristãos, porque foi nele que João Batista batizou Jesus Cristo, quando Jesus tinha 30 anos. O rio Jordão não é um rio importante do Oriente Médio, ele é importante para a religião cristã. Foi no rio Jordão que Cristo foi batizado, mas no Oriente Médio mesmo, os 2 principais rios são o rio Tigre e o rio Eufrates, são os 2 maiores.
O último tópico aí. O Oriente Médio sofre com a escassez hídrica. Você sabe que hídrica é de água. É uma região que tem muito problema com a falta d'água. Israel, por exemplo, como é que Israel faz, professor? Se lá não tem água, se lá é difícil. Israel fez um programa de dessalinização da água, nós já falamos disso em meses passados. Israel desenvolveu usinas para tirar a água, o sal da água do mar, né? Para poder usar essa água para irrigação, por exemplo. Inclusive, o Brasil quer importar esse programa para cá, para tirar a água do Oceano Atlântico e usar na irrigação, né? Nessas usinas, tirar o sal da água. Israel foi a pioneira do mundo em desenvolver tecnologia para dessalinização da água, tirar o sal da água para usar na irrigação. Ok? Clima do Oriente Médio. Vamos fazer essa parte hoje, essa parte física, e na próxima aula a gente começa com economia. Então, para nós terminarmos, clima e vegetação. Vamos para o clima. O território é atravessado pelo Trópico de Câncer e por isso apresenta duas grandes faixas climáticas. A zona temperada norte, que ocupa a maior parte de sua área, e a zona intertropical, entre os dois trópicos, de Câncer e a linha do Equador. Localiza na porção sul. Isso é o que eu quero de vocês, não é a parte inicial. São os dois climas do Oriente Médio. Eu respondi uma questão ontem para uma aluna do terceiro ano sobre isso. Quais os dois principais climas do Oriente Médio? Árido e semiárido. Vai estar certamente na próxima prova de vocês. Pode guardar isso. Os dois principais climas do Oriente Médio são o árido, que é o clima de deserto. O clima árido, pessoal, ele é quente e não chove. É o clima de deserto. E o semiárido é igual ao nosso aqui. Ele é quente e pouco chuvoso. Então, lá no Oriente Médio, ou o clima é árido, quente e sem chuvas, seco, ou ele é semiárido, quente com poucas chuvas durante o ano, que é um clima igual ao nosso aqui. Os dois climas do Oriente Médio são muito quentes, árido e semiárido. Professor, aqui no sertão nordestino tem clima árido? Não. Clima árido é só no deserto, porque não chove de jeito nenhum. O nosso chove. Chove pouco por ano, mas chove. Não, o nosso é semiárido. O Oriente Médio tem o árido e tem o semiárido. Ok? Vegetação. Em razão dos dois grandes tipos climáticos predominantes, que é o árido e o semiárido, o Oriente Médio existe dois tipos predominantes de vegetação. As espécies de xerófilas, que é a caatinga nossa aqui, né? Localizadas nas regiões de clima árido, e as estepes e pradarias localizadas em regiões de clima semiárido. Outra questão que pode ser cobrada na prova de vocês. Quais os três tipos de vegetações do Oriente Médio? Eu não gosto muito de questão assim, não, que é muito decoreba, né? Mas poderia cair. Quais os três tipos de vegetação do Oriente Médio? Xerófilas, estepes e pradarias. Então, aqui nós teríamos duas questões de geografia física do Oriente Médio. Quais os dois climas do Oriente Médio, árido e semiárido? Quais as três vegetações do Oriente Médio? Xerófilas, que você pode botar lá caatinga, que é a mesma coisa, viu? Se você botar na prova caatinga, é a nossa vegetação aqui. A nossa vegetação ela é xerófila, é caatinga. Xerófila, estepes e pradarias. São as três vegetações típicas do Oriente Médio. E tungra. Xerófila é a mesma coisa de caatinga, viu? Então é como se fosse aí caatinga, pradarias e estepes. As três vegetações típicas do Oriente Médio. Só que lá eles não chamam caatinga. Aqui a gente chama porque foram os índios aqui do sertão que batizaram de caatinga. Caatinga significa terra sem cor, terra branca, né? Porque durante boa parte do ano não tem folha. Cai as folhas todas, fica só aquela vegetação cinza, né? Então, o nome caatinga aqui, quem deu foi os nossos índios. Por isso que lá eles não chamam de caatinga. Lá no Oriente Médio eles chamam xerófilas, e aí tem as outras duas, estepes e pradarias. Ok? Pois aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Após a nossa avaliação de outubro, aí nós viremos com a continuação do Oriente Médio, que será a parte melhor, que é a parte da economia, do petróleo, né, dos conflitos no Oriente Médio, que é a parte que eu mais gosto. E que vocês com certeza gostarão também. Ok? Então a gente encerra aqui. Como eu disse, amanhã nós não teremos aula, porque serão as aulas das revisões das provas de amanhã. Voltaremos a nos reencontrar aqui na segunda-feira, a partir de 7h30, para fazer a revisão da nossa atividade avaliativa de segunda-feira, que corresponde ao mês de outubro. Ok? Um forte abraço. Muito obrigado pela presença de vocês.
Tenham um excelente final de semana. Se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam. Um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem. E até segunda-feira, às 7h30 da manhã. professor. Tchau, um abraço. Tchau, professor. Tchau.